Não parte, vereador. Vereadores, uma parte, vereador. Vereador, prometo ser breve. Eu só quero me somar às manifestações do vereador Chico Guerra e também da vereadora Denise em relação à questão do transporte público urbano. É uma lógica que eu, sinceramente, não consigo entender. Se a gente libera a gente vai liberando os serviços e não melhora, e não libera e não melhora a questão do atendimento do transporte público urbano, é uma coisa... Eu tenho recebido, assim como a vereadora Denise, várias fotos, inclusive, de várias linhas em que as pessoas estão todas próximas uma da outra e os ônibus estão lotados. E também não consigo entender essa lógica de mudança de itinerário sem um devido diálogo, e a conversa é a prática dessa administração em alguns casos. Quer dizer, primeiro muda e depois dialoga. Então, primeiro já se muda a linha, muda o itinerário, muda o percurso, e depois procura os vereadores para conversar. O que vocês acharam da mudança? Então, até um desrespeito aos vereadores que são de alguns bairros aqui, que estão diretamente afetados nessas mudanças, de tentar, pelo menos, conversar. O vereador não é o dono do bairro, mas, enfim, é prudente que a gente participe dessas conversas de mudanças de itinerários, porque há uma reclamação generalizada da população. Eu tenho certeza que o secretário Alfonso e a equipe dele vai tomar as providências, tem tomado as providências, mas nunca é demais a gente fazer essas constatações que fizeram aqui os vereadores Chico Guerra e a vereadora Denise a respeito do transporte, que também chegam até mim. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Alberto. Senhor presidente, na primeira sessão que nós tivemos nesse ano de 2020, aquela ocasião foi lá na prefeitura, eu falei naquele dia, a alegria que eu tive naquele momento, que depois de tantos anos que eu tive trabalhando, lutando, cobrando, correndo atrás de uma rótula lá na BR-116, entrada do bairro Planalto e da Vila Ipiranga, naquele dia eu disse que no dia 9 de janeiro ia ser aberto a licitação, então, para uma empresa ganhar e fazer aquela obra. Foi uma alegria muito grande, e também disse que conheço todos os moradores, vizinhos, pessoas que utilizam aquilo ali para utilizar mercado, farmácia, ir ao colégio e tantos outros assuntos. 2, 3 dias antes do dia 9, antes da licitação, houve um problema ali que teve no projeto daquela obra. O projeto que foi para a licitação teve algum pequeno problema que teve que ser cancelada. Aí se passou tanto esses dias aí, eu aí sempre lutando, cobrando, conversando com a administração. Aí marcaram outra licitação para o dia 25 de março, se eu não me engano. Tudo bem. Aquele dia houve a licitação, houve o momento de abrir os envelopes, as empresas ganharam. Essa licitação deu deserta. Tu vê, depois de tanto trabalho, não teve nenhuma empresa habilitada que quisesse fazer essa obra, que, como eu disse, muito importante para a nossa região. Dando deserto, novamente, estive lá conversando com os representantes da prefeitura sobre esse assunto, e no dia de ontem, então, mais uma vez, está aí marcado para o dia 3 de junho. Então, quer dizer que... estamos aí mais uma vez torcendo, lutando. Conversei ontem ainda com o vice-prefeito, com o ex-vereador dessa casa, o Eloy Frisso. Eloy, vamos conversar com as empresas, ligar para as empresas, dizendo, olha, gente, participem. Falei com a secretária Grégora, falei com o secretário Bosquete lá da Secretaria do Planejamento, engenheiro lá, para que eles que conhecem mais, que liguem. Agora eu faço esse apelo também, Velocino, o senhor que é o líder do governo aí, e converse com o secretário do Desenvolvimento Econômico, ele que foi encaminhado pela SIC, né, que conhece muitas empresas, converse com o pessoal, vamos levar o conhecimento dessas empresas. Eu acho até, senhor presidente, que nós estamos numa época aí que todas as empresas estão demitindo. Pode acontecer até dessas empresas aí que trabalham com esse tipo de trabalho aí, pode até ter, de repente, demitido as pessoas que ficam lá em frente do computador, cuidando da licitação. Então, que nós leve ao conhecimento deles. Não podemos deixar com uma obra tão importante dessa, de novamente deserta. Então, esse é mais um apelo, vereador Velocino, que eu lhe faço para o senhor. Converse com o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele que deve conhecer o pessoal da SIC,
a SIC deve conhecer todas as empreiteiras aí que possam fazer essa obra, para que nós não deixe mais da deserta. Lembrando também que estamos aí num período que todas as empresas aí fazendo recessão, diminuindo as horas trabalhadas, trabalhando 25%, 50% agora, conforme o último decreto. E nós, uma obra dessa aí, aproximadamente mais de 6 milhões de reais aí, e infelizmente no dia 25 de maio não teve empresa a participar. Então é uma obra muito importante, que já tenho... Quem está aqui junto comigo desde quando eu cheguei nessa casa, em 2013, sabe. Foi uma luta que eu tive diária, um trabalho que eu tive diária, para nós conseguir essa rótula com passarela, com sinaleira, que irá resolver a vida de muitas pessoas lá naquela região, de muitas pessoas que utilizam a BR em sentido Vacaria, Nova Petrópolis. Então, não é só pessoa da região, é pessoa da cidade, é pessoas de cidade vizinha, é pessoas que utilizam a BR-116. Que todos os dias, mesmo nessa época aí que tem diminuído o fluxo de veículos nas estradas, lá todos os dias continua a mesma situação lá, sempre aquele gargalo lá na entrada, aquela fila de veículos, correndo, botando em risco vida de pessoas lá. Então, senhor presidente, digo mais uma vez, com muita alegria, por o trabalho que eu tenho feito durante todos esses anos aí para nós conseguir melhoria para a nossa cidade. Lembrando mais uma vez que o dinheiro utilizado nessa obra foi de um empréstimo aprovado aqui nessa casa, aprovado por nós vereadores aqui, que foi o financiamento de 69 quilômetros de asfaltamento de interior e também, então, essa rótula ali na BR-116, entrada do bairro Planalto e entrada da Vila Ipiranga. Então, aguardamos aí muito ansiosos que tenha uma empresa, que nós consiga iniciar essa obra, que nós consiga terminar essa obra. Nós vamos ajudar muitas e muitas e muitas famílias, muitas pessoas, e esse é o intuito de nós estar aqui nessa casa. Outro assunto, senhor presidente, quero lembrar aqui que há poucos meses atrás, quando o líder do governo ainda era o ex-vereador Bressan, Adriano Bressan, eu trouxe aqui uma solicitação a ele, vereador Velocino Ex, agora aproveito para fazer para o senhor, que é sobre aquela instalação daqueles containers para recolhimento de lixo. Eu tive um retorno por parte da Codeca, naquele momento, por escrito, me dizendo assim que o município ele tem 58 caliças, 58 containers, então, e eles já estão todos eles instalados em locais estratégicos da nossa cidade. Então, está faltando, vereador Velocino Ex, líder do governo, eu sabe que eu tenho uma consideração muito grande pelo senhor. Eu lhe peço que nos ajude a cobrar. Eu sei que nós estamos numa época aí que nós temos que cuidar os gastos, os custos que nós temos no nosso município, mas isso que eu estou falando é recolhimento de lixo. Ontem ainda estive na rua Olímpio Ricardo dos Reis, lá no bairro Planalto, na região do loteamento novo. O pessoal não tem aonde depositar os lixos, tanto orgânico ainda, como seletivo. Quem é que me solicitaram isso? De prontamente, eu expliquei aos moradores, estavam lá uns 10 moradores reunidos, eu digo, olha, o município me deu um retorno que tem 58 containers, todos estão instalados em locais estratégicos. Mas até disse para eles que ia trazer esse assunto hoje, acredito que alguns devem estar até assistindo, me falaram que iam assistir para ver isso, então eu peço para o senhor também, vereador, se for possível no momento, nós conseguir adquirir, comprar, licitar, não sei como é que é, deve ter uma empresa já listada para isso, que nós consiga conseguir aí mais alguns, que isso também é saúde, isso também ajuda a vida das pessoas. Então, eu levei ao secretário da Codeca, acho que levei ali uns 7, 8 locais estratégicos que realmente é preciso, é necessário, é locais onde muitas famílias utilizam. Por exemplo, nesse local que eu citei aqui, tem aproximadamente 50, 60 famílias que elas saem, elas
elas colocam o lixo todo no mesmo lugar. O caminhão não desce lá nos entornos da casa deles, eles têm que ir no horário de trabalhar ou saída de casa, eles pegam o lixo e levam e largam o depósito tudo num lugar só. Me solicitaram ontem também a instalação de uma lixeira comunitária, que nós sabemos o problema que todos nós aqui enfrentamos quando nós temos uma lixeira comunitária. Depois que instala, vira uma coisa que todos os moradores, após 3, 4 meses depois, já querem fazer a retirada. Então, para nós resolver o problema que nós temos no lixo nessa região, precisamos que a Codeca adquira mais algumas unidades de container para nós poder ajudar a vida das pessoas. É esse o nosso intuito de estar aqui nessa casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador.